continuando com o ministério, né, a história da missionária Rosângela Feitosa, nós estamos vendo o grande ministério que ela tem exercido naquele país onde Deus tem chamado. E como Deus tem usado pessoas, jovens, adolescentes, senhoras, para participarem naquele ministério. Então, Rosângela serve a Deus ali com toda a dedicação, né? Tem empenhado sua vida para falar de Jesus ao povo moçambicano. E Deus tem usado muitas pessoas para auxiliarem ela nesse ministério. Então, temos visto muitas pessoas, né, que têm sido usadas por Deus. E uma pessoa que tem sido grandemente usada por Deus, né, é aquele jovem Fernando, aquele que acompanhava ela nos cultos de quarta noite, né? E Rosângela conta que um dia, né, ela foi fazer o trabalho lá na igreja, e ela realmente foi porque ela é muito dedicada, mas ela estava sentindo muitas dores, muito mal de saúde, mas ela foi, né? E quando ela chegou na igreja, então Fernando perguntou: tia Rosângela, posso ajudar para a senhora? Eu posso dirigir o culto hoje. Então Rosângela realmente passou para ele tudo que ela tinha organizado ali. E a partir daquele dia, Fernando tem sido um jovem que tem auxiliado muito naquele ministério, tem servido a Deus e tem dedicado, né, a sua vida, e ele quer servir a Deus como um missionário. Um outro jovem que Deus tem usado grandemente no ministério de Rosângela é Abílio. Abílio é um jovem que ele tem problemas, né, de visão, ele tem problemas de baixa visão, não enxerga bem, mas ele consegue ler a Bíblia e ele é um grande parceiro no ministério dela, né? Ele organiza muitas coisas para ela, os materiais, ele reúne as crianças, ele faz a fichinha de presença, né? Então ele tem auxiliado grandemente o ministério da missionária Rosângela, né? Abílio, ele é um dos diáconos, né, lá da igreja, e o outro é Fernando. Eles têm servido a Deus ali, têm sido muito usados por Deus no ministério de Rosângela. Ele tem levado muitas crianças a Cristo. Ele gosta muito de fazer clube bíblico com as crianças, então ele tem sido uma grande bênção no ministério de Rosângela. Outra menina que Deus tem usado grandemente é uma jovem chamada Rebeca, né? Rebeca tem auxiliado Rosângela na distribuição dos materiais. Ela é uma jovem muito dedicada, né? Ela ajudou Rosângela desde o começo do seu ministério, porque ela conhece, né, as famílias das crianças e ela sabe falar o dialeto, né, de Xangana. Então, onde as pessoas não falam português, ela sempre acompanha a Rosângela para ela estar traduzindo. Então ela tem sido grandemente abençoada e abençoadora no ministério da missionária Rosângela Feitosa. Rebeca, a igreja de Casa Nova passou um tempo orando por ela, ela teve um problema de saúde, mas graças a Deus tudo está bem com ela. Então, em 2018, Rosângela sentiu a sua saúde piorando, ela começou a sentir muitas dores pélvicas, as dores ficaram intensas que ela não aguentava mais, então ela fez vários exames lá e os médicos a orientaram a voltar ao Brasil, né? Então, quando ela voltou ao Brasil, ela foi diagnosticada que ela estava com um tumor no ovário esquerdo, então ela precisaria fazer uma cirurgia para a retirada do tumor. Então ela se submeteu a essa cirurgia, retirou o tumor, ela fez uma biópsia e, pela graça de Deus, né, ele era um tumor benigno. Então ela ficou no Brasil se recuperando, e nesse período que ela estava aqui, aqueles jovens estavam lá em Moçambique desenvolvendo o ministério
dela. Então, assim que ela se recuperou, ela retornou para Moçambique, né? Mas quando foi em 2019, ela começou a sentir dores novamente. Na verdade, as dores nunca passaram, elas só diminuíram. Mas as dores começou a se identificar e intensificar e piorando, então ela teve que voltar novamente para o Brasil, né, para saber o que tinha acontecido. E os médicos fizeram exames, não conseguiram identificar o problema, então eles decidiram que eles iriam fazer com ela uma laparotomia. É uma cirurgia investigativa que iriam abri-la para ver o que estava acontecendo de errado, porque eles não conseguiam identificar nada. Então, quando eles abriram, né, fizeram essa laparotomia, eles encontraram dentro dela um fio que tinha ficado da outra cirurgia e já estava muito infeccionado, um abscesso. Então foi um tempo que Rosângela teve que passar um tempo de repouso aqui no Brasil, né? Mas esse tempo que ela ficou aqui, ela usou esse tempo para fazer muitos escritos. Então, durante esse tempo, ela escreveu 93 lições infantis, 3 peças teatrais, ela escreveu 7 jograis, 19 poemas, 11 estudos bíblicos, 6 folhetos, 2 paródias e uma música, né? Além de escrever muitos devocionais infantis. Rosângela é uma grande escritora que Deus tem dado, né? Tem nos dado. Tem muito material dela, pessoalmente, eu uso muito material dela na minha escola, porque são lições fantásticas, né? Então, depois que Rosângela se recuperou dessa cirurgia, ela retornou para Moçambique, ainda sentindo dores, ainda sentindo sua saúde fragilizada, mas ela voltou com o desejo de desafiar os jovens, né, a tomarem mais posição naquele ministério e a também escreverem lições e estudos. E uma das jovens que ela conseguiu despertar o desafio de escrever foi a Adela. A Adela é uma serva muito dedicada a Deus e foi uma menina que Rosângela conheceu quando ela foi, né, na sua primeira viagem a Moçambique. Ela pôde conhecer essa criança, né? E ela se dedicou realmente à obra de Deus. Tem sido uma menina muito dedicada e parte disso, né? Ela diz que é do testemunho que ela consegue ver na missionária Rosângela, uma pessoa dedicada, que não deixa que os obstáculos, né, prejudiquem o seu ministério, mas que ela busca a cada dia vencê-los para que o reino de Deus possa crescer. Mesmo enfrentando muitas dores, tendo a saúde limitada, Rosângela continua firme, dedicada no seu ministério. Lá na África ela trabalha com as crianças, ela trabalha na EBD, ela faz discipulados, estudos bíblicos, ela ainda alfabetiza as crianças que não são alfabetizadas, né? Treina os professores. E uma coisa que ela tem ensinado, né, é que aqueles jovens usem os seus talentos e se dediquem para servir a Deus com os talentos que ele tem recebido. A casa de Rosângela é uma casa onde sempre recebe pessoas, é um lugar aconchegante, onde as crianças têm a alegria de ir, as senhoras podem estar ali aprendendo mais. Mas, em março de 2020, o mundo parou, né? Então chegou a pandemia, algo que a gente nunca tinha visto, né? Chegou o coronavírus, né? O Covid-19 e o mundo parou. E por causa do alto risco de contágio e também, né, do perigo de morte, né? Então, e a facilidade da disseminação mundial, né, que esse vírus tem, então ficou proibido, né, dos cultos, das pessoas se reunirem, não poder ter aglomeração,
esses cuidados que todos nós conhecemos, que é usar sempre álcool em gel, usar máscara, e lá ficou proibido a reunião e os cultos, né? Então, isso aconteceu em boa parte do mundo e aqui, por exemplo, o que acontece é com um número bem reduzido, né? Hoje nós estamos nos reunindo com 30% da capacidade, né, da igreja, porque existem decretos para isso. Na África, eles pediram para parar totalmente e agora, né, já estão voltando, mas idosos e crianças ainda não podem participar, né? Foi nesse momento que Rosângela entendeu porque Deus tinha permitido ela aprender a costurar. É que nessa época, né, de pandemia, o uso obrigatório de máscara, as máscaras ficaram muito caras, as cirúrgicas. E então, como Rosângela sabe costurar, ela começou a costurar máscara para distribuir para os jovens, para as crianças, para as senhoras ali. E durante a pandemia ficou proibido os cultos e ela pensou que ela poderia fazer para ajudar as pessoas a ouvirem de Deus. Então ela teve a ideia de escrever os devocionais infantis e ela escreveu 12 volumes de devocionais infantis e ela pôde então imprimir e ela saía nas ruas mesmo com máscara, com todos os cuidados, entregando para as crianças poderem ler esse material. Além desses 12 volumes, esse período de pandemia, né, ela escreveu histórias, né, missionárias, os heróis da fé do século I ao XVI, né? E escreveu também Servos de Deus do século XVII ao século XXI, que são histórias missionárias atuais, né? E tem muitas histórias, né, conhecidas de missionários que a gente conhece, inclusive a do missionário Haroldo Rainer, que foi o missionário na igreja onde ela conheceu Jesus. Ela, durante o ano de 2020, né, foi caso de 6 meses, a igreja ficou totalmente fechada lá, sem poder realizar nenhum tipo de culto. Mas a casa de Rosângela sempre estava de portas abertas, né, para que as pessoas pudessem ir visitá-la, conversar com ela, tirar alguma dúvida. Claro que todos os protocolos, ela sempre teve cuidado de ter o álcool em gel, das pessoas usarem máscara, né, e para a glória de Deus, né, ninguém ficou contaminado, né, com o vírus do Covid-19. Mas quando foi a saúde de Rosângela começou a piorar, ela sentia muitas dores e ela começou a sentir fraqueza. Então, no meados de 2020, a sua saúde começou a piorar e então a missão achou por bem ela retornar ao Brasil. Então eles compraram as passagens para ela voltar em dezembro. Mas cada dia ela piorava, ela ficou com dificuldade para andar, ela não conseguia se alimentar sozinha. E foi piorando. Teve uma época que ela ficava sentindo mal, desmaiando, então ela precisava do cuidado das irmãs para dar banho, para fazer a comida, para alimentá-la. E teve um período que não resolveu, o período que seria para a viagem, né? Em dezembro ela teve que ir para o hospital e ela ficou muito doente. Então o pastor Divino deu essa assistência, cuidando dela, né? E ela ficou hospitalizada e precisava de alguns irmãos para virem cuidar dela, com todos aqueles protocolos, os cuidados necessários que ela precisava, mas ela sempre estava ali recebendo o cuidado dos irmãos e a saúde dela ficou muito ruim, então ela teve que cancelar a viagem e o irmão dela teve que resolver isso para ela, transferir para uma outra data.
E aí, então, quando ela saiu do hospital, a missão conseguiu um casal de missionários que vinham para o Brasil, porque ela não tinha nenhuma condição de viajar sozinha. E então, esse casal de missionários vinha e ela ficou para vir com eles. Então, quando Rosângela melhorou um pouco, eles marcaram a viagem e ela chegou no início de janeiro aqui no Brasil. Quando ela chegou, ela ainda estava bem debilitada. Lá eles suspeitavam, né, de vários problemas, ela fez vários exames, mas por fim, em uma biópsia lá, descobriu que talvez ela tivesse um problema na musculatura dela que fosse degenerativa, então eles acharam melhor ela vir para o Brasil. Então, assim, Rosângela teve que deixar, né, o ministério lá temporariamente, mas ela sabe que está em boas mãos, porque aqueles jovens que ela tem instruído, ajudado, estão lá à frente do ministério, cuidando. Ela retornou para o Brasil, assim que retornou ela tem feito exames e pela graça de Deus, hoje a Rosângela está bem de saúde, né? Ela se recupera bem, ela voltou a fazer a biópsia aqui no Brasil e realmente, graças a Deus, não deu a doença degenerativa que os médicos lá achavam. Na verdade, uma médica, né, olhou a biópsia e disse que ela tinha um problema degenerativo, mas graças a Deus, quando ela chegou aqui, repetiu, ela não tem esse problema. Ela tem feito vários exames, ela ainda está aqui no Brasil. Graças a Deus ela está bem melhor de saúde e ela está fazendo os seus exames, né, para realmente terminar, né, um diagnóstico. E assim que Deus permitir, ela poder voltar para o campo missionário. Eu, pessoalmente, vejo na missionária Rosângela um grande exemplo de serva de Deus, uma jovem que desde cedo dedicou sua vida a missões e tem feito isso com muitas lutas, dificuldades, porque ela tem enfrentado muitos problemas de saúde. Desde cedo ela teve sua saúde fragilizada, mas nada que impedisse ela de honrar, de glorificar a Deus com o seu ministério, com os dons que Deus tem lhe dado. Então, missões é isso. Missões a gente pode fazer de várias maneiras. Nós podemos fazer missões indo, orando, contribuindo e também incentivando outros a irem a fazer missões. Que Deus nos abençoe e nos use para a glória dele e para o crescimento do reino dele aqui na terra. Deus abençoe.